Vamos continuar acompanhando o caso dos funcionários da UPA do Tabuleiro do Martins que foram demitidos por justa causa depois que uma médica acabou denunciando à polícia que o grupo estava utilizando indevidamente o seu carimbo e falsificando também sua assinatura para produzir falsos atestados médicos. A Maria Maciel está ao vivo agora na sede da delegacia da Polícia Civil lá em Jacarecica, porque a gente quer saber, o delegado Dr. Sidney Tenório, ele vai falar sobre essa investigação desse caso, Maria. E Maria, eu quero saber o seguinte, alguém já foi ouvido? O que é que avançou agora nessas investigações? Você tem essa informação? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Olha, as investigações estão no início, né? Algumas pessoas serão ouvidas, principalmente a médica que fez essa denúncia, que registrou o boletim de ocorrência. Então, são 3 atestados. Aqui do meu lado, o delegado Sidney Tenório, para falar, então, qual é o próximo passo, né? Essa médica, ela já marcou para ser ouvida, né? Ela, inclusive, nesse BO, ela cita o nome desses funcionários que teriam falsificado o documento. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Não, ela não fala, Maria. Ela só leva o conhecimento da Polícia Civil a existência de 3 atestados médicos falsos, né, que ela nunca assinou, nunca preencheu nem nunca assinou, e aonde está também colocado o carimbo dela profissional e CRM. Então, assim, ela leva o conhecimento, né, que tudo começa quando ela recebe o acionamento da UPA do Tabuleiro de que 3 atestados que seriam confessados por ela foram apresentados na Secretaria de Saúde de Satuba, né, por 2 pessoas, né? E aí o que é que se fala, o que é que ela, primeira coisa que ela foi, não vou dizer a polícia porque tiveram pelo menos alguns crimes aí que a gente pode falar, estelionato, uso de documento falso, falsificação de atestado médico, né, falsidade ideológica. Então, assim, a gente começa a apurar a partir de agora. A gente está num momento de transição, Maria, fazendo algumas mudanças administrativas na Polícia Civil, em que o delegado, que é o Alcides Andrade, ele está justamente assumindo e tomando pé da delegacia de Satuba essa semana. A gente conversou com ele, pediu que ele desse prioridade nesse caso, já ganhou repercussão, né? O próprio Estado é vítima, né? Quando vê um profissional de uma UPA tendo documentos médicos falsificados. Então, assim, ele vai priorizar, né? Vai marcar a oitiva da médica para que a médica possa esclarecer e dizer que não é dela, vai pedir a requisição da perícia nos documentos para comprovar que eles são falsos, né, que pese sejam claramente falsos, inclusive com erros ortográficos, não está um preenchimento normal do documento médico. E aí também ouvi os profissionais que tiveram a identificar aquela fraude, né, como, por exemplo, as 2 direções das unidades, tanto de Satuba quanto do Tabuleiro, e, por fim, fazer o interrogatório das 2 agentes de enfermagem que estão provavelmente envolvidos nessa fraude. Agora, o objetivo também é tentar saber como tudo isso aconteceu, né? Em que momento elas pegaram esse carimbo, o porquê utilizaram, né? Em que momento foi esse, se foram apenas esses atestados? Tem uma série de coisas para esclarecer, né, Maria? A própria médica, ela disse que não sabe, né, que se foi feito um carimbo, que é o que ela mais tem receio, né, que eles tenham confeccionado um carimbo falso, né, com os dados dela, ou se elas aproveitaram algum momento de distração durante o atendimento, uma consulta em que a médica saiu da sala e tenha carimbado em algumas folhas, alguns atestados em branco e depois preencheram, né, e a gente não sabe, então não tem como dizer quantos foram, se venderam, se comercializaram esses atestados falsos. O que a gente pode dizer é que a Polícia Civil vai investigar isso tudo. E a gente espera, né, que, assim, ao final disso tudo, realmente só tenham sido esses 3 documentos. Nós já investigamos casos mais graves, Maria, também que usaram carimbos falsos de médico, por exemplo, para comprar medicamentos de uso controlado, né, os chamados tarjas pretas, e que aí sim que é usado, inclusive, como psicotrópico, o clonazepam, por exemplo. Assim. Então, assim, fico alerta, Maria, aproveita, inclusive, a TV Pajuçara para alertar, né, aos nossos legisladores. Não sei se existe uma lei, mas precisa haver um controle na confecção de carimbos. Hoje infelizmente, né, qualquer pessoa vai e faz um carimbo no nome de qualquer profissional, de delegado a médico. Então, assim, é bom que tenha esse controle por parte do poder público. E essas técnicas de enfermagem, elas podem responder por que crimes, se for comprovada essa falsificação? A depender se teve algum viés patrimonial pelo crime de estelionato, inclusive foi feito assim o BO de ocorrência, mas claramente falsidade ideológica, uso de atestado médico falso, né, falsidade de documento particular. Então, assim, são crimes que apenas variam. Por exemplo, os falsos apenas chegam a 5 anos de reclusão, né? Claro que a gente tem pelo menos 3 documentos falsos. Assim, a gente tem 3 crimes praticados no mínimo.
Então, assim, infelizmente, parece que tem a notícia que elas já foram demitidas, mas também agora ainda ficam também com essa grande problema para as suas vidas particulares, que é justamente responder ao processo criminal. E os documentos, esses atestados, estavam em nome delas, mas precisa ser investigado se outras pessoas também se beneficiaram desses atestados. Quem teve a capacidade, né, Maria, de apresentar para fins próprios, que a gente não sabe, né? Quem vai identificar isso é, inclusive, deve haver um processo administrativo pela Secretaria de Saúde de Satuba, quem recebeu esses documentos falsos. Mas quem tem a capacidade de fazer em nome próprio, né, é muito provável que também tenham feito outros em benefício de outras pessoas. A gente sabe que, claramente, tudo que vai ser apresentado vai ser entregue num inquérito policial. E a gente torce muito, né, que a médica não tem nada a ver com isso, mas também fica o alerta também para os médicos, né, Maria? Que, assim, é um documento, a gente sabe que esse documento pode ser, por exemplo, um atestado hoje é usado, inclusive, como álibi, né? Naquele dia, naquela hora, eu estava no médico. Então, assim, que o próprio profissional médico também, naquele momento que ele estiver atendendo, que ele mantenha o seu carimbo no seu jaleco. Ok, obrigada pelas informações. E a gente recebeu uma nota também da Secretaria Estadual de Saúde falando, né, confirmando a demissão dessas duas técnicas de enfermagem que eram de uma empresa terceirizada e que, segundo ainda a CESAL, por conta aí dessa falsificação desses documentos, né, outros atestados médicos também vão passar por uma verificação pelo RH da unidade para verificar se realmente foram só esses 3 ou se há também outros documentos que possam ter sido falsificados. É com você aí no estúdio, Wilson.